Olá pessoal, voltando com vocês, sou Edivan Ribeiro, voltando com vocês para compartilhar acerca, da temporada, dando continuidade. Eu gravei alguns episódios, da primeira temporada falando sobre Davi. Eu falei desde a questão que Deus envia Samuel para ungir Davi, até ele ser chamado para tocar flauta, Eu falei um pouco. Hoje eu irei falar sobre a guerra que estava acontecendo entre Israel e os filisteus. Os filisteus, era um povo que que moravam, estavam ali aos arredores de Israel, que faziam parte, viviam naquela região e sempre estavam em conflito, Sempre tinha conflitos e guerras entre Israel e o povo filisteu. Nesse momento do período da história de Davi, houve um confronto, houve uma guerra, um desafio entre o exército dos filisteus, e o exército de Israel, e no período do rei Saul, nesse período. E aconteceu que o líder militar do povo dos filisteus era Golias, um experiente militar, de aproximadamente quase 3 metros de altura, e estava ali naquele conflito, e ele desafiou, alguém, tipo outra pessoa para lutar com ele, e aquele que vencesse, seria o vencedor da guerra. Mas o que é que acontece? Diante dessa afronta, diante desse desafio, não surgiu ninguém, da parte do povo de Israel, do exército de Israel, para encarar Golias. E passaram-se alguns dias, o exército de Israel estava acampado no Vale do Carvalho, e o exército dos filisteus estavam ali em socorro, em outra região, do outro lado do vale, e aconteceu que passaram-se dias e ninguém apareceu para encarar Golias, temeram o gigante. E acontece que nesse período os irmãos de Davi estavam na guerra. Eles foram convocados para o exército para pelejar, e estavam lá, principalmente os 3 mais velhos, Eliabe, Abinadab e Samar, E aconteceu que Jessé, o pai de Davi, pede a Davi para ir, até seus irmãos, levar comida, e procurar saber como que eles estavam, E Davi deixou alguém responsável para cuidar das ovelhas, e foi até o encontro dos seus irmãos. E chegando lá, Davi viu aquela situação. Davi era um jovem, 17 anos aproximadamente, mas ele temia Deus, Era um jovem corajoso, era um jovem que já tinha passado por situações difíceis, e superou, e viu aquela situação que os seus irmãos, o povo de Israel, estava passando, de ser afrontado, de ser humilhado publicamente, por um homem, por um outro ser humano. Aí Davi viu aquela situação, e aconteceu que alguns falaram, alguns soldados falaram dali, outros falaram daqui, que a quem vencesse o gigante, a quem derrotasse o gigante, o rei daria sua filha, daria sua filha em casamento, daria muitas riquezas e isentaria o seu pai de pagar impostos.
Aí Davi, vendo essa situação, né, se ofereceu a pelejar, né, a encarar o gigante Golias, né. Aí imagine aí, um jovem de aproximadamente 1,75 m, mais ou menos isso, né? Aí vai encarar um gigante de quase 3 metros de altura, né? E até os seus irmãos, né? Principalmente o mais velho, Eliabe, ele ficou indignado, né? Com essa situação. Mas aí Davi, ele foi até o encontro de Saul, né? E se ofereceu a lutar contra o gigante. Até Saul se admirou da bravura do jovem, né, e ofereceu até a sua armadura, né, para que ele lutasse. Só que nós tiramos aqui um aprendizado, né, em relação à questão da armadura. Né? A armadura de Saul não deu em Davi. Né? Às vezes nós, né, passamos por situações, né, que outras pessoas nos oferecem a sua armadura, só que a sua armadura, né, é diferente, né? Nós não temos que vestir a armadura do outro. Cada um tem a sua armadura, cada um tem a sua experiência, cada um tem o seu convívio, né? Cada um busca as suas especializações, né? Se capacitar, né? E Davi, ele tinha as experiências dele, né? Que até foi questionado por Saul, né? Acerca, né? Do desafio. Aí Davi falou da sua experiência, né? Que teve com o urso, que teve com o leão, né? Que pegaram a ovelha e ele foi, né? E resgatou a ovelha, matou o urso, matou o leão, né? E quando Davi vestiu, né, aquela armadura, pois é, pessoal, dando continuidade, né, em questão da armadura, né, que Saul emprestou para Davi. Só que o que acontece? Davi era de uma estrutura menor, né, do que a de Saul, né? E não serviu. A armadura de Saul ficou grande, né, para Davi, né, muito pesada, e ele não ficou confortável, né? E Davi foi encarar o gigante Golias, né, com as ferramentas que ele tinha, né, disponível. Mas além das ferramentas, né, que foi uma funda e aquelas pedras, né, ele tinha a confiança e a fé no Deus que ele servia, né? Porque ele mesmo falou que quem ia dar a vitória a ele não era, né, a vitória que Deus deu a Israel não foi através de homens, não foi através de ferramentas humanas, mas foi através do Deus de Israel, né? O Deus a qual os filisteus o afrontou, né? Porque os filisteus afrontou tanto Deus quanto o povo de Israel, né? Porque o povo de Israel acredita no Deus Jeová, e o Golias os afrontou, né? Aí acontece que Davi foi até o encontro de Golias, né, para o enfrentar. E ele se encontra com Golias. Golias, quando viu Davi, né, aquele jovem de boa aparência, né, riu, né, zombou, né, porque ele viu um garoto, né, um jovem de 17 anos ali para o enfrentar. Só que foi aí que ele perdeu, porque quem estava com Davi era maior do que ele, né? Quem estava com Davi era o Deus que ele servia, né? E foi a fé em Deus, né, que Davi tinha, né, no Deus de Israel, que deu, né, que deu a vitória, né, que a vitória aconteceu na vida de Davi e do povo de Israel. Aconteceu o quê? Golias zombou de Davi, né? Zombou, debochou, né? E essas coisas. Mas
Davi falou: tu vem a mim com espada, com lança, com escudos, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a qual tu tens afrontado. Né? E Davi foi, né, e lançou, né, uma pedra com a sua funda, né, e atingiu a Golias na testa, né, mesmo na testa, porque Davi era preparado. Né? Davi ele se preparou, né, para o momento, né, e acertou Golias na testa, e Golias caiu por terra. Né? E aí Davi foi até o encontro de Golias, né? Foi para cima dele, ele já estava caído, né? Com a própria espada do Golias, Davi o tirou a cabeça, né? E foi uma grande alegria, né, lá no povo de Israel, né? O povo festejou, né? Colocaram o exército dos filisteus para correr, né? O exército fugiu, né? E pegaram dos despojos, as coisas. E é isso. E o pessoal, né, o povo de Israel teve vitória através, né, de Davi, através da coragem de Davi no Deus ao qual ele servia, né? E Deus foi glorificado por toda a terra, né, através da fé de Davi e da determinação que ele teve, né? Que nós possamos termos fé e acreditarmos em Deus sempre, né? Utilizarmos, igual eu já tinha falado, às vezes outras pessoas querem nos oferecer as suas armaduras para nós utilizarmos, mas nós temos que utilizarmos a nossa armadura, a nossa experiência e principalmente a nossa fé em Deus, a nossa crença em Deus, a nossa esperança em Deus, que é a nossa principal armadura, né? A fé e a confiança em Deus é o que nos faz vencer. Foi isso que aconteceu com Davi e com o povo de Israel. Eles venceram pela confiança em Deus. Davi venceu porque acreditou e creu no Deus a qual ele servia. Tá bom? Que possamos crer e acreditar sempre nas nossas vidas, que Deus irá nos dar a vitória. Tá bom? Por mais que às vezes as adversidades pareçam ser grandes, gigante como Golias, quase 3 metros de altura, né? Mas que nós possamos colocar Deus na frente e vai dar tudo certo. Né? Com Deus no barco, né? Tudo dará certo. Tá bom? Valeu, pessoal.